esse negócio das biografias, Luiz, eu estou vendo agora os pontos, né, que o Martí, lá do livro que você me deu, marca sobre o Sade, e você vai vendo, então, naqueles períodos todos que ele vai montando, como é que vão refazendo a imagem dele. É impressionante, quando chega no Apollinaire, por exemplo, chama, não é ele que chama, dizem que ele chama, depois você vai ler o Apollinaire está citando um outro sujeito. Chama o Sade de Divino Marquês. O cara, assim, de crápula, vira divino. E aí vão reconstituindo os crimes, dizendo que não era bem assim, que não sei o que, tá? E vão inventando um outro personagem, assim, um outro autor. Francisco está fazendo um estudo sobre o Sade. Então eu trouxe um livro para ele que traça a história das representações sucessivas do Sade. É muito bom esse livro. Como é que o Sade foi utilizado a partir depois da Segunda Guerra Mundial. Principalmente. Então, e é um bom exemplo de como você vai criando um personagem, um sujeito que serve, sabe, o surrealismo, serve para a literatura, serve para a psicanálise, serve... Mas qual foi a origem do teu interesse pelo Sade? Mas a história, a verdade, bom, evidentemente o interesse acadêmico, de cunho profissional, isento de qualquer tentação. Na verdade, uma sublimação. Não, você sabe que eu vi a Mená, lá, psicanalista francesa, né? Deve ser conhecida lá. Monique David Menard. Tem uma fala dela de que quando ela leu o Filosofia na Alcova, ela parava várias vezes para se masturbar. Imagina, por que alguém diria isso, né? E também por que vai se masturbar com um livro daquele, né? Porque a coisa não é fácil. Mas será? Ou era uma provocação? Bom, porque a fala é descontextualizada dela, né? Então, eu não sei exatamente em que contexto daquele texto. Porque, assim, no século XVIII, o Diderot que criou essa ideia de que tinha uma literatura que se lia com uma mão só. Ele cunhou essa expressão, assim, né? Que era justamente indicando que as pessoas liam e se masturbavam. Tem, inclusive, quadros muito legais de senhoras, assim, mocinhas, lendo, segurando o livro caindo, coisas desse tipo. E em relação ao período todo. Mas em relação ao Sade, isso não é muito, não se aplica muito. Porque a noção de... não tem, na verdade, erotismo assim, nas coisas que ele faz. Nenhum, não. É um negócio... Eu acho isso que chama atenção. Porque o erotismo contemporâneo é uma coisa enfadonha. O do século XVIII era uma coisa elegante. E tinha o romance filosófico, a pornografia filosófica, que valia pelas dissertações, pelo vínculo com a filosofia. O Sade era isso? Era pornografia? Aí não tem como marcar exatamente, porque assim, até a Revolução, esse uso da cena pornográfica recheada com o discurso filosófico e político, ele era comum, assim, era frequente. Depois se enfraquece a questão política e vai virando progressivamente isso que a gente conhece hoje.
que é um tipo esse 40 tons disso, daquilo, que é para criar entretenimento, assim, uma coisa mais, né? E o Sade, ele não é nem uma coisa nem outra, assim, não dá para chamar aquilo, não é um projeto erótico, assim, né? Então tem muita estranheza naquilo. Onde que ele quer chegar com aquilo, né? Tem um negócio assim que chama atenção, né? Você não se interessou pelo site porque você olhou a Monique Davi Menard? Não! Contrário. Não. A gente tinha aqui já, a gente tinha grupos de estudo de filosofia e literatura, aí fizemos coisas mais voltadas para a psicanálise e tal. E eu já tinha pesquisa de Roland Barthes, com relação à semiologia, né? E que passava por Sade também, ele tem textos importantes sobre Sade. E num dado momento aqui a gente começou meio de brincadeira, a ler, ver as coisas que tinha por aí, as traduções, coisas assim. Aí depois fomos buscando. Aí descobrimos no Brasil, tem muita gente boa que trabalha com isso, nas universidades religiosas. Os especialistas em Sade, eles são professores de universidades religiosas. E talvez Sade tenha razão, quem mais entende disso é religioso, né? Quem tem interesse em sacanagem não é civil, né? É religioso. Não, mas também tem entre os religiosos a ideia de botar uma ideia na cabeça de alguém, a catequese. Sim. A catequese, ter do outro que ele acredite. E o Sade tem muito disso, é um instrutor erótico. E a coisa foi avolumando, meio, sei lá, aí começa... Porque assim, ninguém trabalhava aqui o materialismo do século XVIII. Não tinha especialista nisso aqui. Aí do Sade eu pulei para eles. Porque o Monzani tem um livro sobre o materialismo. E a Maria das Graças, que é o Monzani da Unicamp, Maria das Graças da USP, tem um livro sobre Diderot. E depois você tem obras menores, assim, de segunda geração e tal. Mas não tinha nada muito importante. Aí sobre o Sade tem o Piva, que era da São Judas, então um pouco de gente assim, a Eliane e o Robert Moraes, que era da PUC de São Paulo. A gente começou a se interessar e eu me encarreguei de trabalhar os materialistas, os médicos do século XVIII. E aí nessa busca do fundamento filosófico, né, da parte, vamos dizer, dos discursos, né, como é que o libertino é sempre o sujeito que faz um discurso antes, né? E esses discursos são sempre recheados e apoiados em algum pensador, em algum autor, né? Há alguns biógrafos que mostram que o Sade tinha uma formação erudita muito severa, assim. Se acentuou na cadeia, mas ele já era um nobre intelectualizado. E aí, dos conteúdos dos discursos, eu passei para tentar entender as cenas como metáforas dos discursos, né? Então, por exemplo, tem muita cena construída em cima de teses de Lametrie, por exemplo. Escatologias, coisas assim, que você enxerga como se fossem ilustrações das teses de Lametrie. Agora, o Sade tem um complicador. Ele não tem pudor de usar pensador. Então, ele nos seus personagens, ele apresenta as diferentes versões do materialismo sem problema nenhum. As diferentes versões da política. Então, fica difícil saber essa coisa de ir para o autor, ali no caso é impossível. Por exemplo, se ele é monarquista ou republicano, né? Porque ele tem personagens que defendem a monarquia e personagens que defendem a república,
né? E mesmo entre os materialistas, por exemplo, ele tem a noção de organização, ele tem 4 ou 5. A noção de natureza, várias também, né? Uma obra, na outra. Então ele não tem disciplina nenhuma para apresentar as coisas. Então isso, ao mesmo tempo, dificulta, cria a possibilidade, a liberdade de você ir interpretando, né? Eu fiz uma análise assim, muito rápida, né? Da arquitetura, do mobiliário, das comidas, da cena, a partir desses elementos, né? E aí você tem uma ilustração muito bacana do sistema entrópico, né? Ele próprio diz, um lugar sem acesso, sem conexões, um lugar onde tudo se enferma, tudo puxado, né? E tudo voltado para o vício, que é uma singularidade. Quer dizer, é como se o mundo se recolhesse num âmago, assim, no interior, né? Em vez de expandir, ele se recolhesse, né? A singularidade. Quer dizer, a ideia é que o libertino, ele se decompõe, ele morre, assim, ele se acaba. Mas, ao mesmo tempo, ele usa noções de outros pensadores, como Dobá, por exemplo, de que a natureza é infinita, que vai se multiplica. É difícil sustentar um pensamento ali. Mas é muito rica, a obra do Sade é impressionante. Mas, por exemplo, eu me lembro que eu ria muito do Diderot ou Voltaire, e que eu nunca achei a menor graça no Sade. Não achei nunca nada engraçado, nem os exageros dele. E daí, por que, por exemplo, o Diderot, ele tem um romance que é interessantíssimo, que se chama As Joias Indiscretas. Então, as joias são uma metáfora para o sexo, né? Para o sexo feminino e para o sexo masculino. Então, as joias indiscretas, por que indiscretas? Porque os seres humanos levam a vida deles, mas os sexos deles vão falando coisas diferentes. Então, tem um rapaz e uma moça conversando, aí o rapaz diz uma coisa para a moça responde outra coisa, mas os sexos deles também estão conversando, também estão dizendo. Olha o que está querendo dizer, mas que coisa, que mentira completa. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu estou muito interessado em você. Vamos ver o que a gente pode fazer para levar eles a mudar de discurso e ver se a gente fica junto. Então, o Diderot, que ele não é da mesma época do Sade? Sim. Inclusive, muitas obras dos próprios Sade. Bom, nessa época, tudo que não tinha autor era atribuído a Diderot. Para manter ele na cadeia, se atribuía a ele qualquer coisa que não prestasse. E o Voltaire teve que fugir para a Suíça. Os iluministas, em geral, sempre se deram mal com a polícia, né? Hoje que filósofo é gente comportada, que anda na linha, está bem com o fisco. Mas o Rousseau também, mesma coisa. O Apollinaire fala uma coisa interessante, que é assim, quem acha o Sade enfadonho é porque tem pressa. E a gente que gosta de pornografia. Né? Porque na cena sádica, o orgasmo é prejudicial. O orgasmo é um desperdício, em função do projeto todo. Né? Então, a repetição, a ideia de manter uma cena, levar uma cena, né, como diz o Adorno, como uma ginástica, né, com a sociedade moderna que faz equipes de ginástica e tal, assim, né, ela exige paciência, ela é um treinamento, por isso é um fascismo. Ela é autoritária, ela impõe um gozo coletivo, né, uma orquestração do prazer. Então a leitura tem que ser, imagina, para você chegar nos 120 dias a 600 perversões, a gente tem que ter uma paciência de Jó. 600 perversões? 600. O Sade conta as perversões? Porque são 4 historiadoras
que durante 120 dias, 30 dias cada uma, elas vão contar 5 perversões por bloco, de maneira a completar 600. Né? Então chega uma hora que o sujeito não aguenta mais aquilo. Assim, não é um negócio erótico. Até onde eu circulei falando de Sade, eu só encontrei em Fortaleza uma menina que leu a 600. Caramba! Sou a única pessoa que eu conheci que leu a 600, porque não dá, chega uma hora que você não aguenta mais aquilo. Por causa disso, que o público pensa que aquilo é pornografia, então espera desfechos empolgantes, bacanas, pegar ideia dali, vou fazer em casa também, não sei o quê, né? E não dá. Do primeira semana em diante, porque as primeiras ainda é pasolina, aquele saló, assim, um come a merda do outro, saliva, coisas assim que dá para fazer ainda. Agora daí para frente, não, uma coisa é assim, na empolgação se faz, né? Agora dali para frente, bem conversadinho. Assim, no clima, depois ele toma todos, né? Mas chega uma hora que a coisa fica, a gente fecha aquilo, fala, não. É igual ler lista telefônica. Acho que filosofia não como já é diferente, né? Já tem Filosofia é diferente, tem uma dinâmica diferente. Mas, porque tem uma ideia que você tem que explicar. Né? Ali no 120 dias é uma tensão que ele quer mostrar. Assim, é uma coisa que vai crescendo, 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 chega um momento, as últimas perversões é pôr pólvora em todos os buracos e incendiar o corpo do outro. Aí já não dá, né? Aí não, melhor não tentar, né? Tudo tem um limite. Dessa hora fala, querida, isso eu não te acompanho. Né? Piromania, não. Agora, o negócio da perversão é muito interessante, porque a palavra perversão tinha, mais ou menos, depravação. Mas perversão, no sentido do Kraftling, que adquiriu, é pós-psicanálise, assim, é pós-psiquiatria e tal. Não, provavelmente pós-Kraftling. Isso. E foi o cara que pegou na mão o livro no mesmo ano da última publicação do Psicopatologia Sexual. E aí ele diz, aqui tem um material rico, né? Porque ele justamente estava estudando isso, né? As inversões, as depravações e tal. Aí ele acha naquele livro e fala, aqui o cara entendeu tudo, né? O cara que contou como é que funciona. Agora, eu não sei. Tem coisas que tiram isso. Por exemplo, o Sade, todo o projeto da construção do caráter libertino é a construção da apatia. Né? E a apatia é a antiperversão. Assim, grosso modo. O apático é justamente aquele que não faz o que gosta, faz o que precisa. Né? O que vai ser feito... Não gosta de mais nada. O que vai ser feito não é da parte dele, né? Tanto que na construção da cena tem dois debaixo de escada, assim, que é onde vai bater nas pessoas que se apaixonam. Gente que começa a querer manifestar interesse, simpatia, coisas, aversão. Começa a ter patos, né? Aí vai lá, apanha e depois volta. Porque não é para se meter. Por isso que o Adorno fala que é ginástica. Né? Cada um faz a sua parte. Então, não sei. Pode ser uma diferença clínica entre o perverso e o não perverso, é que o perverso faz aquilo por uma mentalização, não por uma paixão. O perverso não bate porque ele tem vontade de bater. Ele bate porque ele calculou que se bater vai ter um domínio. Entendeu? O que foi? Conta aí o caso. Não, um atendimento nosso que a gente está discutindo, aqui que eu estou dizendo para ela, que é
assim que funciona um garoto que a gente atende. O garoto Garoto. é um garoto? 10 anos, 11? 10 anos. Quantos anos? 10 anos. E ele já é frio? Bastante. Bastante. Com qualquer pessoa de qualquer tamanho. Pode ser homem, mulher, grande, pequeno. Hein? Pode ser homem, mulher, grande, pequeno, guarda, menininha menor, menininha maior, a família. Qualquer um. E ele consegue fazer o quê? Dominar? Ainda não tenho certeza, mas parece. Quando você falou na hora, a imagem dele me ocorreu. Então, aí tá, e da onde vem isso, né? Eu acho que essa preocupação com Onde o vem a frieza? Então, essa realização de desejo, essa coisa, né, de uma subjetividade. Porque quando o Sartre tira do Dolbach, sistema da natureza, é um pouco dessa ideia que a gente estava falando antes do seminário, de que o homem é um produto da natureza, produto da matéria. E ele diz, chamar o homem de homem moral, homem físico moral. E nessa época todo mundo escrevia um livro que chamava Relação, Rapport entre Physique e Moral. Essa relação não existe. Não é uma relação positiva. É uma relação de continuidade. É a matéria que fica moral, que vira espírito. Né? E essa continuidade não pode ser perdida. Então o sujeito não pode ganhar autonomia enquanto espírito. Não é que ele vai lá fazer o que ele quer. A voz, eles criam muito essa ideia, o Sartre fala o tempo todo, e muitos deles ali, os franceses usam isso, a voz, tem que ouvir a voz. Né? A voz é a voz da natureza. Essas coisas que a natureza pôs em nós. Então, por exemplo, ali ele tem uma noção romântica de que a natureza, pode ser que ela tenha sido criada, mas criada pelo Ser Supremo em maldade. Então, quem criou a natureza é um ser que tem como objetivo humilhar, chincalhar os homens, fazê-los sofrer, porque é o negativo, é o mal que produz, o mal, o vício, tudo isso aí, que produz, que reforça. Então, se um sujeito começa a realizar fantasias próprias, ele perde conexão com a natureza. Ele tem que realizar fantasias que a natureza inspira nele. As fantasias ditadas pela natureza. Né? Isso não é o que o Dolbach, o que os iluministas recomendam. Nenhum deles. Né? Mas o Sartre, sim. Ele diz, bom, o que é isso que a natureza te recomenda? Recomenda o crime. A primeira lei da natureza é o crime. Aí, para dizer isso, ele vai no Dolbach. E o Dolbach diz lá, a natureza desmonta e monta as coisas ao seu bel prazer. Então é isso, desmontar. Você tem uma mulher na sua frente, o que você faz com ela? Desmonta. Eles têm uma metáfora muito bacana. Você pega um corpo, pegar o Rafael, que não é grande coisa, não? Corta ele no meio, ele sangra, joga o sangue dele na natureza, e aí o sábio diz, você está dando oportunidade para grandes outros seres nascerem. Olha. Quer dizer, não teve morte, ele não é crime. É simplesmente uma mudança de estado da natureza. Então, o chamado depravado, na verdade, é o sujeito que segue a natureza. É isso, ele tem que matar a mãe, ele tem que matar a irmã, né? Para que o fluxo não pare, né? Porque do contrário para. Aí a religião interrompe, a moral interrompe, o amor interrompe, o pão interrompe. A justiça interrompe. Porque depois se matar, cortar no meio e jogar o sangue, vai ter alguém que não vai estar de acordo. Minha mãe. Tua mãe, por exemplo. Vai denunciar o juiz. Mas é porque sua mãe não é libertina. Porque se ela for, ela vai ajudar. Ela vai falar, corta, deixa que eu corte. Daqui, vou cortar. Me deu tanto trabalho que eu vou cortar. Você não sabe cortar daqui. Deixa que eu corte. Então, porque tem isso, ele está ouvindo uma voz. Né?
Mas nós subjetivamos o homem como se tivesse então, essa voz construída nas identificações e tal. Ali não, tem um apelo mais simples, mais simplório. Assim. É ouvir a voz da natureza. A natureza inspira crimes, inspira... Não, e muitas vezes na clínica ele ouve uma voz. Ouve. Tá? Não é propriamente a voz da natureza. Nunca é. Ou então a natureza fala, a árvore está dizendo para mim, vai lá e mata ela. É. Então, mas esse é um louco. Né? Ele é louco. O libertino não é louco. Não, ele é natural. Né? Ele é natural. Por causa dessas noções de natureza. Né? Porque nesse período, até então, até Cuvier, a natureza era um negócio pacífico. A natureza era fixa. O fixismo não valia só forma, valia para a natureza. Então ela era um presépio, feita para nós orarmos dentro dela. A partir do catastrofismo é que começa essa ideia de que há revoluções geológicas, revoluções dos oceanos, geológicas, né? E que tem muita maldade na natureza. Então, mas essas cadeias, né? E que isso destrói, depois constrói de novo, constrói. Então, quando chega em Darwin, a natureza já está um pega para capar. Já é um salve-se quem puder. Né? O selecionismo já é um negócio que elimina muito mais do que conserva. Isso a gente viu muito. Diz, é a seleção que conserva, mas para conservar ela eliminou 1 milhão de tentativas. Só o que é apto se conserva. Só o apto. É o problema do sistema fechado, né? Então a natureza já não... Aí a natureza ficou má, o criador dela também. Né? Então o Deus maligno, né? O Deus... Esse aí, né? O Deus do Ser Supremo em maldade, é a nova teologia é uma contra-teologia. Eu falei da questão de que o perverso é frio, porque ainda há pouco, quando eu estava falando qual é o escombro, tem um escombro em todo esse negócio freudiano. O escombro é o paciente, né? O escombro é a clínica. Porque, veja bem, o Freud ele parte da clínica, sai da clínica. E depois, num determinado momento, o Ferenc está revoltado contra ele porque ele diz que os pacientes, isso é a ralé, os pacientes não servem para nada, os pacientes só servem para ganhar, para a gente ganhar a vida aqui. Então ele tem uma posição sádica diante dos pacientes, ele tem uma posição cínica, né, diante da clínica, e é o Ferenc que resgata o otimismo, a possibilidade de curar. Até o acusam do ativismo terapêutico, o Ferenc. Mas, bom, por um lado eu acho que ele não é tão ativista assim. Ele tenta algumas coisas, acha que a clínica é função do paciente. Mas nessa altura, o Freud já se desligou da clínica. E, quer dizer, a clínica para ele virou um negócio tão absurdo que ele é o analista da filha, não um analista qualquer, ele é analista da filha que escreve para uma André Salomé: vou apagar a luz agora porque o papai, se ele vê a luz acesa, ele vem aqui no quarto e me dá minha 5ª sessão do dia. Então era uma análise que funcionava, ela era imposta, seduzida, porque daí a menina viaja de férias, mas continua a análise durante as férias, escrevendo cartas para o pai de 20 páginas de cartas.
Quer dizer, a Ana Freud não tinha nenhuma existência independente do Freud. O próprio Freud escreve para Ernest Jones dizendo: a Ana me é tão necessária quanto o charuto. A metáfora da menina charuto. Viveu pendurada na boca do pai. Então, e não só ele está analisando a Ana, como ele começa a analisar a namorada da Ana. Então tem uma possessão. A análise serve como uma possessão, ou então vai perdendo o sentido, vai se descaracterizando. Eu acho que a partir de 23, 24, eu não consigo, nada do que o Freud escreve, eu consigo ler como uma coisa que ele escreveu. Eu acho que é sempre ele com a Ana. Ele escrevendo com a Ana, por exemplo, na briga dele com o Ram. Ele escreve para o Ram: não li seu livro, mas a Ana leu para mim. E é igual que se eu tivesse lido. Então ela é os olhos e o pensamento dele. Todos aqueles negócios do ego e do id, eu tenho tendência a ler como uma produção conjunta da Ana Freud e do Freud. A clínica é resgatada pelo Ferenc. Daí, não sei, vai ter a história da clínica psicanalítica. O que a clínica psicanalítica virou, com as suas discussões, com os seus absurdos, né? Vamos dizer, como é que eu posso falar em ética freudiana sabendo esse esquema da análise da Ana Freud com a Dorothy Bulling ao mesmo tempo? Será que isso... Ou a ética não tem nada a ver com isso? Isso é um acidente de percurso, tá? A gente está falando de ética no sentido da Aristóteles. Ética. Por que o Aquiles é um personagem ético? Porque o Aquiles vai para a guerra de Troia sabendo que vai morrer e não foge da guerra de Troia. Que o Aquiles chore 5 anos porque roubaram a escrava dele, que ele chore mais 10 anos porque mataram um amante dele, que ele chore mais 5 anos porque roubaram a nova escrava dele, isso não tem nenhum problema. Que o Aquiles transe com homem, transe com mulher, guerreie, não guerreie, isso não tem nenhum problema. O único problema que tem, e por isso ele é ético, é que é ele e a morte. Quando os soldados dele, amigos dele, chegam e dizem: Aquiles, sai daí dessa tenda, para de chorar e vai enfrentar o Heitor. Ele sabe que ele vai morrer, mas ele para de chorar, vai enfrentar o Heitor e morre. Então ele é um personagem ético. A gente pode dizer, existe uma ética freudiana, porque essa história da Ana Freud, essa história da Dorothy Bulling, essa história da Elma Palos, nenhuma dessas histórias tem a menor importância. O que tinha importância é que Freud dizia: vamos continuar a analisar até a hora de morrer. Será que a gente pode compreender ética nesse sentido? Não é a moral kantiana, é outra coisa. Um pouco importa o que vão dizer. O que importa é a nossa capacidade de analisar. Não sei que análise, que autoanálise ele fazia do fato de ele estar analisando a filha. Pode ser que ele dissesse, isso não tem a menor importância, isso sou eu e o meu jeito de viver, eu só posso viver assim. Pode ser, eu não sei, são questões que eu me coloco. Vocês acham que é possível que a ética possa sustentar a ideia de uma ética psicanalística passando por cima? Mas vamos pensar um pouco mais pé no chão, assim, o tipo de uma deontologia, quer dizer, o que pode parecer que está tendo transgressão, que às vezes não é porque não tinha um limite, né? Exceção não tinha. Por que não podia analisar a filha? Isso tinha justificativa? Não. Estava no estatuto? Quando vocês vão fazer formação numa escola? É que é totalmente diferente do que ele tinha com o que a gente tem. Então, o que estava normatizado
Não, ele Uma sabia análise. porque ele escondia, Francisco, ele escondia. Por que é tão importante o pessoal discutir se o Freud tinha uma relação com a cunhada ou não? Porque se ele tinha uma relação com a cunhada e ele jurava que ele não tinha, o Freud mentiu. Então, o que está em questão é saber se o Freud podia mentir ou não. Mas o negócio da análise dele com a Ana Freud, ele escondia. O Ernest Jones, a um determinado momento, acusa ele, dizendo: isso, o problema é que você analisou a Ana Freud. Ele fica fulo. Não diga isso para ninguém. Isso ninguém pode saber, mas todo mundo sabia. Mas ele fica fulo. Então, a dimensão do problema do deontológico é que se ele dissesse muito bem, aí eu transgredi, esse é o meu problema. A gente volta para a ética, mas se ele está mentindo e está escondendo, daí é difícil. Isso é uma proposta, daí é difícil, fica mais difícil articular com a ética. Como é que pode o Lacan falar da ética da psicanálise ao mesmo tempo tendo um caso com a Catherine Millot, que é paciente dele? Pode, se disser isso, não tem nada a ver com a ética. Isso é um problema deontológico, não é um problema ético. O problema ético é que Ele negar. Hein? Ele negar. A ética é ele negar, mas você pode dizer, a negação está do lado da deontologia, não está do lado disso. Você pode. O comum dos mortais tem tendência a dizer que não, né? Se te perguntarem na rua, você acha o quê? Que é ético analista transar com a paciente? Você vai dizer, não, não é. Então, mas talvez exista um motivo, se a negação, por exemplo, o não recomendado for um problema teórico, por exemplo, dependo de uma transferência. Se eu faço outras coisas com a pessoa, vai criar problema na transferência. Transferência inviabiliza. Mal feita inviabiliza a análise. Então eu teria um motivo teórico para não fazer isso. Mas, como você já disse aqui, então, se o sujeito vai ter esse caso, ele diz para ela, ó, então muda de analista. Né? Vai no colégio lá, continua a análise lá e a gente continua tendo um caso aqui. Né? Então estaria resolvido. Né? Sim, isso foi o que se pensou no caso do Massuricano, né? Uhum. Eu contei aqui, se pensou no caso do Massuricano, o presidente da sociedade disse isso, muda de analista. Mas só que o presidente de uma sociedade não é a única pessoa que decide na sociedade. E o resto dos decidores da sociedade não ficaram de acordo com aquilo, muda de analista. Disseram, não pode só mudar de analista, ele tem que perder o estatuto de analista didático. É um caso complicado, né? Porque eu não sei quando. Eu acho que tem uma possibilidade, uma linha de fuga, assim, para pensar a saída. Por exemplo, você lembrou hoje que o Freud tentou, do ponto de vista filogenético, estabelecer um rebatimento entre as idades e as patologias que se instalam. Né? Nos primeiros anos, depois as seguintes patologias, e você tinha uma explicação assim, filogenética para isso. A própria interpretação dos sonhos, há quem diga que tinha, confirmado pelos acréscimos que teve, como o subcapítulo sobre simbolismo, que ele tinha ali uma intenção de fazer daquele livro um manual, onde as pessoas pudessem ler, aprender e fazer sua própria interpretação de sonhos. Né? Então, talvez a própria análise de obra de autores mortos e pela obra que deixou. Então, me parece que tinha um vislumbre de um tipo de objetividade
onde independeria, assim, por exemplo. Então, eu posso fazer sua análise independente de ser seu amigo. Posso fazer assim, independente de ser seu pai, independente de ser não sei o quê. Sim, mas ele fala nas implicações disso. Né? Pode estar certo, eu posso aceitar a filha do meu amigo em análise, mas posso estar certo de perder o amigo. Né? Quer dizer... Mas eu acho que hoje, porque veja, a noção de transferência, porque a gente precisa ter também com que intensidade cada coisa foi implantada e até que ponto foi levada a sério. A transferência começa com respeito entre médico e paciente, pela valorização, pela história familiar, depois chega aquela história esquisita do Breuer, não sei o que, quando de repente, lá no meio ele está dizendo que hipnose é estar amando. Hipnotizar alguém é estar amando. É uma transferência de amor. Mas até que ponto isso foi levado tão a sério, assim, que seria um impedimento? Hoje me parece que seria isso. Você não vai fazer análise da namorada. Parece meio consensual. Mas não sei se na época era assim. Veja Jung, quanta gente fazia isso? Não é um problema. Sabia mesmo? Não, eles foram vivenciando os problemas. Né? Muito antes do Freud estar analisando a Freud, tem uma história, né? Você pode fazer uma história dentro da psicanálise desse negócio de pai analisar filho. Começa com o pequeno Hans, que era analisado pelo pai, né? Mas tinha nessa época também, próximo ao Freud, uma mulher que analisava o sobrinho. Mas acabou muito mal essa história, porque o sobrinho matou a mulher. Depois teve o Jung, que analisava a filha, teve o Ferenc, que analisava a mulher e a filha da mulher. Depois começou a transar com a filha da mulher. Confusão lá. Depois o Eduardo Weiss escreve ao Freud perguntando se ele pode analisar o filho dele. E o Freud diz, no seu caso, o pai analisar o filho, eu acho que o pai analisar a filha não tem problema. Mas analisar o filho tem um certo problema, embora tenha tido o caso do Hans, que funcionou. Então, veja bem, o pai analisar a filha não tem problema. Tem problema o pai analisar o filho. Vai dar. Isso foi antes dele analisar a Ana Freud, mas eu acho que ele já devia estar pensando. Será que eu posso analisar? Está se reservando a possibilidade. Mas ao mesmo tempo escondia. Ninguém podia saber. Então havia um meio de campo confuso lá. Depois tinha a Melanie Klein, que analisou os 3 filhos, o pequeno, né? Aí teve o filho mais velho dela, que teve um acidente mortal, se suicidou. A filha que denunciava a mãe como tendo provocado a morte dele. E o filho mais moço, que acabou se afastando dela. A Melanie Klein é uma mulher que acabou a vida sozinha. Então não era uma prática. Será que se não tivesse analisado eles teriam acabado a vida acompanhado? Não era uma prática muito consensual. Agora eu acho que também tem um fator aí que talvez tornasse a coisa meio nebulosa, que é o peso da interpretação, né? Porque a interpretação, que hoje me parece que é secundária, né? É tão relevante a interpretação, e me parece que naquele momento Freud se encarregava, no volume da interpretação do sonho, você vê, tem coisa ali, o desmanche de uma cena e a recomposição de cada elemento relacionado com cada outro, e
é um mapeamento mesmo, né, de relações, de pontes e tal. Isso me parecia um trabalho técnico que talvez não fosse prejudicado pela proximidade. O volume material que ele tinha, por exemplo, disponível por conta do Steckel, me permitia interpretar pelo menos metade do sonho de saída. Metade do que você conta é torre, quer dizer pênis, isso quer dizer aquilo, não sei o que, quer dizer, eu tenho toda uma história de símbolos construídas que um analista bem fluido nisso, né? Tanto que a interpretação do sonho dos dois, a gente já comentou isso, eram muito parecidas. Eram volumes muito organizados, muitos casos, muita análise, para ensinar a analisar mesmo. Faz uma gramática dos sonhos. Né? Um mapeamento. Descrevia o trabalho, que era parte teórica importante, mas tinha muito também do indicar. Tanto que o sujeito começa a ler Freud vira um chato, porque ele vai passar a indicar, interpretar tudo à maneira freudiana. E aí o Freud vem com aquela que tudo pode significar sexo. São um dos recursos mais malandros que a civilização já criou. Né? Tudo pode significar tudo. Pronto. Né? Abriu um campo imenso. Né? E algumas estáveis, algumas já relacionadas. Você falou do texto lá, o biju. Né? Biju indiscreto. Qualquer um sabe que biju o que é biju? É genital, não sei o que é genital, masculina, feminina, não sei o que. Símbolos universais. Ele acaba ficando meio enfadonho, porque a remessa vai sempre para a mesma direção. Então eu não sei se atrapalharia, né? Até a história lá do pão preto, não sei o que, quer dizer, tudo que de alguma forma você já sabe mais ou menos onde vai desembocar. É uma interpretação de pouca oportunidade para os desvios. Né? Então, uma coisa meio que faz assim, bom, o fato da gente ser amigo não vai impedir que quando você vier dizer que sonhou com um obelisco, eu vou dizer para você que você sonhou com um pênis. Né? Assim, bem grosseiramente. Né? Então, acho que o foco na interpretação, acho que dava essa capacidade de manuseio, assim, né? Que permitia. E aí isso cola, né? Posso interpretar sua roupa, seu carro, não sei o que, tudo vai embora. Né? Agora, na medida que a interpretação desaparece um pouco, e a relação fica mais transferencial, essa coisa como se concebe hoje e tal, eu acho que aí já a transferência afetiva começa a ser mais observada, mais relevante. Então, por exemplo, um dos motivos tem motivos teóricos que fez o Freud abandonar a hipnose. Mas um dos motivos é que ele não conseguia botar as pessoas para dormir, né? Em transe. Manipulava mal até. Né? E já um bonitão como o Breuer fazia qualquer um dormir no colo dele. Né? Aí ele falou, então é outra coisa. Eu sei que eu acho que às vezes eu penso que a psicanálise é igual a história das salsichas. Quem sabe como foi feita não come. Tá bom? Tá bom. La semaine prochaine. Hein? La semaine prochaine. Você vai quinta na escola? Depois da manhã.